Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou Leandro Dias e esse é um vídeo muito especial porque hoje nós vamos contar um pouquinho a história da Medalha Milagrosa da Nossa Senhora das Graças, que está cunhada na Medalha Milagrosa, e da Santa Catarina Labouré, que foi uma santa francesa que viu a Nossa Senhora justamente na Rue du Bac, número 140. Foi com certeza um fato histórico para a Igreja Católica e que faz parte da cultura francesa, porque a França, para quem não sabe, é um país católico, e mais do que isso, foi o primeiro país católico da história da Igreja. Para vocês terem uma ideia, desde a época do reinado de Clovis I, no século V, que foi o momento da conversão dele, do batismo de Clovis, e a partir dali a França se tornou a filha primogênita da Igreja, por ser a primeira nação a se converter inteiramente ao catolicismo, né? Através do seu governante, que no caso, o primeiro rei da história da França, o Clovis I. Bom, então é algo muito relacionado com a cultura também aqui. É por isso que a gente vê tantas catedrais, tantas igrejas, tantos monumentos, abadias, conventos católicos, justamente por conta dessa história da França com a Igreja Católica. Além disso, a história dos santos, tem muitas histórias de santos e aparições aqui também, não é? E um dos grandes destaques que nós temos aqui, nós temos vários pontos que podem ser citados como dentro de um turismo religioso. Nós temos Lisieux, que é a cidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é um lugar extraordinário, um lugar muito, muito bonito, onde viveu a Santa Teresinha, que é a padroeira da França. Nós temos Lourdes, que é onde tem também, onde teve a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, né? Um local também de peregrinação muito conhecido, muito visitado, que eu espero em breve também visitar. Enfim, nós temos várias e várias histórias e lugares relacionados com os santos da Igreja Católica. Mas a Rue du Bac, que fica aqui no 7º arrondissement de Paris, realmente é um lugar que se destaca pela sua história, e eu vou contar um pouquinho aqui para vocês o que aconteceu lá. Realmente foi algo extraordinário, não é? Eu fiz uma visita especialíssima essa semana, com a permissão do padre Alexis. Eu quero deixar aqui também o meu agradecimento ao padre Alexis e à irmã Ana Paula, que também fez essa intercessão aí entre eu e o padre Alexis, né? A irmã Ana Paula é brasileira, inclusive existem pelo menos acho que 10 irmãs brasileiras que vivem ali no convento das Irmãs da Caridade, na Rue du Bac. Então, realmente, das Filhas da Caridade, melhor dizendo, na Rue du Bac. Então, realmente, é uma história muito envolvente, que envolve também os brasileiros, porque a França é a filha primogênita da Igreja e os brasileiros, o Brasil, é o maior país católico do mundo. Ainda é, com certeza, o país que tem o maior número de católicos do mundo. Então, nós temos essa identidade com a França por esse aspecto também, né? Muito bem, então eu gostaria de começar, antes de mostrar as imagens. Vocês já viram aí algumas imagens, inclusive, da capela. Eu quero mostrar agora ainda algumas imagens. No final eu vou descrever um pouco melhor como é que foi a minha visita na capela. E o grande destaque que nós temos
na capela é o corpo incorrupto da Santa Catarina Labourré. Então, mais do que ainda um local de peregrinação, de graças abundantes ali, por toda a história que aconteceu ali, ainda nós temos o corpo da Santa Catarina Labourré que se encontra lá, certo? Mas para vocês entenderem melhor como é que essa história toda desenrolou, nós vamos contar aqui. No final, eu vou mostrar para vocês imagens inéditas, imagens muito precisas, muito de altíssima qualidade, nitidez, que eu fiz. Todas as imagens que vocês vão ver aqui nesse vídeo fui eu que fiz, nessa visita especial que eu tive lá na Rue du Bac. Mas as imagens do coco realmente são tocantes, são impressionantes, e aí fiquem até o final do vídeo para a gente poder também contemplar juntos ali. Eu vou explicar para vocês com mais detalhes em relação ao corpo. E são realmente imagens muito próximas e muito nítidas do corpo, tá certo? Bom, Santa Catarina nasceu no dia 2 de maio de 1806. Foi numa cidadezinha, um vilarejo, Fon-le-Moutier, que tem pouco mais de 150 habitantes, só para vocês terem uma ideia. É um vilarejozinho com fazendinhas, com camponeses, né? Naquela época, inclusive, ela era filha de camponeses, o pai Pierre e a mãe Madeleine eram camponeses. E ela era a 8ª filha de 10, imagina? Era uma família bem numerosa, né? Mas quando ela ainda era muito pequenininha, apenas com 9 anos de idade, ou seja, em 1815, morre a mãe. Ela ainda muito jovem. Então, o primeiro ato que ela teve depois da morte da mãe foi justamente ir até uma imagem de Nossa Senhora, e ela, naquele momento, ela pediu para que Nossa Senhora fosse, a partir dali, a sua mãe, certo? Que ela tomasse o lugar da sua mãe, porque ela estava órfã, né? E a partir dali, realmente ela começou a ter uma vida bem mais contemplativa, religiosa, sempre muito próxima dos ideais católicos, né? Muito bem. E em 1818 ainda, ela era muito jovem, isso com 12 anos de idade, ela tinha muitas responsabilidades. Cuidava das crianças, ajudava nas tarefas da casa, então tinha sempre uma vida muito ativa, isso mesmo muito jovem, tá? E aí a irmã mais velha dela nessa época, chamada Marie-Louise, acabou realmente indo para o convento de uma cidadezinha próxima que chama Châtillon, que era justamente das Filhas da Caridade. Então, a partir dali, ela ainda ia aumentando cada vez mais o desejo de se tornar religiosa. E nesse período, no meio de tantos desejos de se tornar religiosa, ela acabou tendo um sonho que ela via uma pessoa muito idosa, um velho, um padre celebrando uma missa na igrejinha da cidade dela lá. E aí esse velho meio que olhou para ela e chamou ela para perto dele. E ela ficou um pouco assustada e não foi. Nesse mesmo sonho ela ainda vai cuidar de algum doente num asilo, em algum lugar, e aí, enquanto ela estava lá cuidando do doente, esse velho chegou para ela e disse: você se afastou de mim nesse momento, mas vai ter um momento que você vai querer se aproximar de mim. Deus tem desígnios importantes para você. E aquilo ali realmente foi marcante para ela, ela acordou, mas continuou a vida normalmente, ainda com aquele sonho na cabeça, né? Foi passando o tempo,
sempre o desejo de se tornar religiosa ia aumentando, aumentando. O pai era um pouco contra. O pai queria que ela se casasse, enfim. E acabou mandando ela para Paris, porque ela tinha um irmão aqui, que estava viúvo, era dono de uma cantina para trabalhadores. E ela começou a trabalhar nessa cantina e começou a ter muito contato com pessoas muito pobres. Isso tudo ia aumentando cada vez mais o desejo dela se tornar religiosa. Tendo esse contato com pessoas tão pobres, com tantas dificuldades. O irmão dela casa e ela volta para a cidadezinha dela, continua lá os trabalhos, mas num determinado momento ela vai fazer uma visita à irmã dela em Châtillon. E aí, quando ela chega em Châtillon para ter essa visita, vê um quadro na parede de um homem velho. Qual foi a surpresa dela? Ela reconheceu imediatamente, porque tinha ficado tão marcante no sonho, que aquele homem era o homem do sonho que ela tinha tido. E quem era aquele homem? São Vicente de Paulo. São Vicente, inclusive, tem um papel muito importante nessa história toda de Santa Catarina Labouré. São Vicente, inclusive, se encontra o corpo dele na capela de São Vicente, na Rue de Sèvres. Eu já mostrei aqui no meu canal. É o corpo, é o esqueleto dele coberto com uma representação de cera, tá? E, bom, mas ela, então, naquele momento que ela viu esse quadro, ela decidiu, agora eu preciso ser, agora esse foi um sinal de que realmente eu preciso ser uma religiosa, e vai ser justamente nas Filhas da Caridade. Ela imediatamente quis entrar para o convento, né? O pai não teve muito o que fazer, acabou permitindo, e ela entrou finalmente para o noviciado, não é? Isso teve nesse processo também. Ela era analfabeta, ela começou a se alfabetizar. Isso em 1824, com 18 anos, ela começa a se alfabetizar. E isso antes ainda dela entrar para o convento. Mas ela entra então para o convento no dia 21 de abril de 1830, onde ela começa o noviciado, certo? E algo realmente muito interessante que a gente tem que dizer aqui, que é o seguinte: o ano de 1830, vocês vão ver nessa história, ele é muito marcado com muitos fatos que aconteceram em relação à vida de Santa Catarina Labouré e também ao momento histórico que a França estava passando. Aí é que está, eu quero ressaltar isso, pela questão toda cultural e histórica que envolve esse caso. Então, em 1830, nós tínhamos, já tinha passado a Revolução Francesa, já tinha passado o Império de Napoleão, que foi o primeiro império, de Napoleão I mesmo, Napoleão Bonaparte, e nós já tínhamos, já estávamos numa restauração da monarquia, com um rei novamente no poder, mesmo depois da Revolução Francesa, chamado Rei Carlos X. Nós estávamos na restauração já da monarquia, certo? Então, em 1830, foi um momento onde ali aconteceu algo realmente importantíssimo, que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas eu quero que vocês já percebam o contexto que nós estávamos histórico ali, certo? Bom, no dia 25 de abril, poucos dias depois dela começar esse noviciado já em Paris, tá? Na Rue du Bac, então ela veio para Paris, aí começa o noviciado na Rue du Bac. Ela entra, na verdade, no convento de Châtillon, poucos meses depois ela já estava em Paris. E ela assiste à transladação do corpo de São Vicente de Paulo, que estava acontecendo justamente nesse dia, uma festa muito bonita, e que o corpo estava justamente indo para a Rue de Sèvres,
né? Essa transladação do corpo. E nesse momento acontece algo também expressivo, considerável da história dela, que foi a visão do coração de São Vicente de Paulo. Ela viu o coração de São Vicente de Paulo em 3 cores diferentes. Primeiro ela viu branco, que depois ficou interpretado como um símbolo da paz, da pureza, da paz. E depois ela viu o coração na cor vermelha, que significava já o sofrimento, não é? E depois ela viu o coração na cor mais, um vermelho muito escuro, quase preto, que significava algo terrível que estaria por vir, certo? Então ali já começa como se fosse uma preparação para ela finalmente ter essas visões de Nossa Senhora, né? Parece que todo teve um processo até chegar no auge que seria essas visões. Ela estava já impressionada com tudo isso, né? Constantemente também ela tinha outras visões na Sagrada Eucaristia, que eram verdadeiras aparições de Jesus, já de Nosso Senhor Jesus Cristo, como Rei. E em algum momento também ela viu ele destronado nessas aparições. Ela via na Sagrada Eucaristia, né? Para quem não sabe, é a hóstia que é consagrada nas missas, né? E existem muitos, inclusive, milagres, né, relativos a isso. Ontem, deixa eu até abrir um parêntese aqui, hoje é dia 11 de outubro de 2020, ontem foi o dia da beatificação do Carlo Acutis. Então, por isso que, inclusive, a gente está realmente, assim, eu estou muito tocado esses dias com todas essas histórias, né? Inclusive, nós vamos fazer ainda outro vídeo, teve uma live que nós fizemos ontem mesmo, falando sobre ele, mas algo que foi um destaque também na vida dele foi a pesquisa que ele fez e a admiração que ele tinha aos milagres da Sagrada Eucaristia, relacionados à Sagrada Eucaristia, e ele teve uma vida muito também contemplativa à Sagrada Eucaristia. Então, realmente, é algo muito, muito aceso, né, dentro inclusive na história dos santos, né, e foi assim também com Santa Catarina Labouré. Nisso eles tiveram também uma semelhança, o Carlo Acutis com a Santa Catarina Labouré, todo esse enlevo em relação à Sagrada Eucaristia. Então, ela já tinha visto Jesus, nesse momento ali do noviciado mesmo, essas visões de Jesus na Sagrada Eucaristia. Já tinha tido esse contato com o São Vicente de Paulo, através de um sonho e as visões do coração. Faltava o quê? A visão, finalmente, de Nossa Senhora, que tanto ela amava e desejava. E para tentar ali, tem um fato até engraçado, ela tinha recebido nessa festa de São Vicente de Paulo, da transladação do corpo, uma relíquia, que é um pedacinho do tecido dos paramentos de São Vicente de Paulo. E ela decide fazer o quê? Ela engoliu essa relíquia para tentar ter uma comunhão maior ali com São Vicente de Paulo, uma intimidade maior com São Vicente de Paulo, e ela, através dessa intimidade, ela poder pedir a ele que ela conseguisse, que ele também pudesse interceder a ela, a Nossa Senhora, pedindo que ela pudesse ver Nossa Senhora, ter essa visão de Nossa Senhora. Isso aconteceu ainda tudo antes, realmente, das aparições. Foram 3 aparições, tá? Então, vamos lá. A primeira aparição acontece finalmente no dia 18 de julho de 1830, a primeira aparição. E foi um momento muito interessante. Era 11h30 da noite, uma criança chega do lado da cama, ela já estava dormindo, e acorda Santa Catarina. Então, até então nem era santa ainda, né? Era só Catarina. E a criança diz: Catarina, levanta porque a Virgem te espera, ela quer te ver. Ela acorda assustada, fala: como assim?
e vai seguindo a criança. Chega na capela, a capela toda iluminada, bonita, porque tinha tido ali recentemente uma festa litúrgica, e aí ela não vê Nossa Senhora, não está lá Nossa Senhora. Então a criança repete ainda mais uma vez, Nossa Senhora te espera, Nossa Senhora quer te ver. Mas ela fica relutante, ela fica, mas não tem ninguém, não tem ninguém. Esse é até um momento simbólico onde a gente percebe que nós temos essas dúvidas, né, em relação à fé, à crença. Mas, num determinado momento, entra uma mulher na igreja, na capela, e vai em direção ao altar, e no meio do altar, um pouquinho do lado esquerdo, tinha nesse caso, uma cadeira. Inclusive nesse local ali da capela, tem marcado no chão, de 18 de julho de 1830, o local exato onde foi a aparição de Nossa Senhora, onde estava a cadeira. É claro que o que vocês veem hoje lá, o altar, tinha era um pouco diferente. Então nessa cadeira ela sentou, e aí Santa Catarina não pensou duas vezes, já aí realmente ela percebeu ali que era Nossa Senhora, não relutou, não hesitou e já foi logo de joelhos e apoiou os braços no joelho de Nossa Senhora. Tem essa imagem, inclusive, essa imagem que vocês estão vendo é dentro da capela, mas numa parte superior que não é acessível ao público, e que representa bem isso daí, né? E aí, realmente, ali foi um momento de muita intimidade com Nossa Senhora, e que ela teve ali 2 horas de conversa com Nossa Senhora. E o que Nossa Senhora disse? Qual foi a mensagem transmitida nessa primeira aparição, a primeira de 3, né, de mais 2 que viriam? É que Deus tinha desígnios para Santa Catarina. Ela precisava ali espalhar para o máximo de pessoas possível, para os franceses, que dias difíceis viriam, mas que eles não podiam perder a fé. E que realmente a França, em especial, iria passar situações muito difíceis, não é? Então ela disse também, ela disse assim: minha filha, o bom Deus quer encarregá-la de uma missão. Então, se referindo justamente a isso, de espalhar, não é, que era necessário que a França não perdesse a fé. Vinde aos pés desse altar, aqui as graças serão abundantes sobre todas as pessoas que as pedirem, com confiança e fervor. Elas serão derramadas sobre todos, grandes e pequenos. Então é interessante que ela diz para ir até esse altar da Rue du Bac. Ah, mas eu não tenho condição de ir na Rue du Bac. Não tem problema, nesse caso não. Mas passando por Paris, é importante você que é católico passar sim ali. Porque ali é o local onde a própria Nossa Senhora pediu para que as pessoas fossem pedir as graças para ela. Não é? Os tempos serão ruins. Então, esse foi o ponto profético da mensagem. Ali ela já estava prevendo algo de terrível que estava por vir. Ainda não estourou algo que iria estourar ali na questão histórica que eu vou contar daqui a pouquinho, certo? E ela pede também para fundar uma confraria de filhas de Maria, que depois acabou sendo fundada muito tempo depois. Não é? Mas foi esse pedido também especial para ela, tá? Bom, nesse instante, né, depois de 2 horas ali de uma conversa enlevada ali, né, com Nossa Senhora, ela acaba então acaba aquele momento e ela vai de volta para o quarto. Ela também, Nossa Senhora, tinha previsto para ela que ela teria muita dificuldade, que muita gente não ia acreditar nela, mas ela com confiança ia conseguir transmitir essa mensagem. No dia seguinte, ela vai até o padre
que era o confessor dela. E conta toda a história, o padre Alabel. E o padre, infelizmente, ele hesitou muito, acabou tirando um pouco da cabeça dela aquilo ali, não quis, não tirou, né, de fato, mas tipo assim, não quis dar muita credibilidade para aquilo. E acabou que Santa Catarina teve que tocar a vida. Agora, algo interessante, né, que eu quero até ressaltar aqui. Santa Catarina é conhecida como a Santa do Silêncio. Por que que isso é fato, né? Por que que ela tem também esse título, a Santa do Silêncio? Porque justamente tudo dela foi muito no anonimato, tudo foi com muita discrição, tudo foi no silêncio. Então, esses momentos assim não teve alarde nenhum, não teve, né, mesmo entre ali dentro do convento, ninguém sabia a não ser o padre Alabel, né? Bom, logo na sequência, veja bem, eu falei que a data dessa primeira aparição foi dia 18 de julho de 1830. E aí o que acontece alguns dias depois? Vejam bem, 9 dias depois, começa dia 27, 28 e dia 29 de julho de 1830, a Revolução de 1830. Um momento histórico extremamente tenso para destronar mais uma vez o rei, certo? No caso, o rei da época era o rei Carlos X. E é o que aconteceu. O rei foi destronado, mas não foi simplesmente destronado. Teve muita morte, foi um momento conturbado. Não é? Vocês conhecem o quadro da Liberdade Guiando o Povo, de Jacques-Louis David? Está no Louvre. Esse quadro ele retrata exatamente essa revolução. Muita gente acha que é a Revolução de 1789. Não. Né? Liberdade Guiando o Povo foi relativo à Revolução de 1830. Foi uma revolução que marcou, sim, muito a história da França. A gente fala muito da Revolução de 1789, o 14 de julho, da queda da Bastilha, mas a 1830 também teve um sentido muito forte, tá? na história. E foram dias de trevas mesmo, de muitas mortes, e foi terrível, tá? Eu me lembrei aqui agora também, os romances do Victor Hugo, né? Os Miseráveis, foi dessa época, retratando muito essa época, esse período. Então ali ele mostra também um pouco esse cenário que se passava em 1830. Então tudo isso é muito importante a gente ver se ali foi um momento profetizado que estava sendo realizado. A profecia que ela havia dito há poucos dias antes. Como é que ela sabia disso, que isso ia estourar, que isso ia acontecer? O padre Alabel ficou doido, ficou, nossa, agora realmente parece que ela tem razão, mas eu não tenho muito o que fazer, ele relutava ao mesmo tempo e tal. Então, foi muito difícil ainda, ainda não tinha sido tudo muito claro de como queriam fazer essa propagação da fé, não é? Para fazer justamente a França ali segurar aquela situação toda. Bom, aquilo foi se prolongando até que acontece no dia 27 de novembro de 1830, então alguns meses depois, a segunda aparição. E aí sim, nessa segunda aparição, de fato, que nós vamos ter o surgimento da famosa medalha milagrosa, que vocês vão ver agora, certo? Então acontece também na capela, ela chega e vê, não é, uma imagem de Nossa Senhora como se fosse um quadro, onde o local exato na capela foi onde está atualmente uma virgem, não é, Nossa Senhora segurando um globo com uma cruz em cima desse globo, um globo dourado. Então, foi esse o local ali da capela, e essa imagem representa exatamente a visão inicial que ela teve de Nossa Senhora.
como se fosse num quadro, certo? Um quadro sendo projetado ali, e Nossa Senhora aparece com esse globo na mão, e nas mãos dela tinha anéis com pedras, de onde saíam raios luminosos, raios luminosos, certo? Ela também, os pés dela estavam num globo, mas mais um detalhe, também estava pisando numa serpente, simbolizando claramente o demônio, o mal, não é? E formou-se em torno dela também um oval com um escrito. E o escrito seria: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, esse escrito se formou em torno como se fosse uma moldura ovalada, né, em torno de Nossa Senhora. De repente, o que seria um quadro se vira, e aí ela tem uma visão agora de um M, representando M de Maria, entrelaçado com uma cruz, uma base e a cruz, entrelaçado nesse M. E aí algo muito interessante, que teve também dois corações. Ela vê um coração, o Sagrado Coração de Jesus, que estava com uma coroa de espinhos, e o Imaculado Coração de Maria, que estava com uma espada, não é? Então, aquilo ali tudo, essa imagem toda, era o que ia ser futuramente a medalha, né? A medalha de Nossa Senhora das Graças. E aí o que acontece? Ela pede, justamente nessa visão, vou lembrar aqui também, essa visão acontece às 17 horas e 30 minutos. E aí, na época, tinha também nesse local, onde hoje é a imagem de Nossa Senhora que vocês veem lá, era uma imagem de São José, era um quadro de São José. Esses raios luminosos, o que eles representavam? Representavam, né, que foi visto no primeiro quadro, as graças que estariam sendo derramadas abundantemente para as pessoas que as pediam, não é? Mas ao mesmo tempo tinha também ausência de raios em alguns anéis. Isso simbolizava as graças que ainda não tinham sido pedidas, não é? Então tudo tem um simbolismo muito profundo ali, certo? E aí ela pede: faça cunhar medalhas, não é, com esse modelo. As medalhas precisavam ser como estava sendo mostrado ali. Ao máximo de pessoas que pudessem chegar a essas medalhas, porque quem a portasse receberiam também muitas e muitas graças. Eu acredito que para aquelas pessoas, inclusive, que não podiam estar ali na Rue du Bac, então, pelo menos elas usando a medalha, já seria também um vínculo com aquela aparição, com aquele momento, não é? Bom, e aí depois disso, ela então fica extremamente preocupada, termina a aparição, não é? O globo, inclusive, que ela mostra no começo, né, que eu falei, representa o mundo, representava a França também em especial, e a cada um de nós, não é? Tudo teve realmente um simbolismo ali. A medalha, inicialmente, ela teria que ser nessa forma de Nossa Senhora com o globo na mão e os raios saindo das mãos. Mas acabou sendo ela com as mãos voltadas para baixo, depois, até por uma certa falha ali do padre, que depois ele acabou cedendo e mandou cunhar as medalhas, mas foi de uma forma um pouco diferente. Mas não teve problema, a própria Santa Catarina aprovou a medalha. Bom, mas voltando aqui, justamente nesse momento que foram cunhadas as medalhas, isso aconteceu em 1832, quando aconteceu uma peste de cólera aqui em Paris. E muita gente começou a morrer e a ficar muito doente e tudo mais. Então foi justamente nesse momento
que o padre Alabel se convenceu, não, agora a gente realmente precisa cunhar pelo menos ali 2.000 medalhas para distribuir para essas pessoas que a gente não tem mais nada a perder, a gente precisa realmente fazer alguma coisa, né? Isso com a ajuda também do arcebispo, que estava também, enfim, tocado com toda essa história. E aí eles acabam cunhando essas medalhas dessa forma que eu disse, né? Com os braços abertos, mas que foi muito bom também, teve a aprovação de Santa Catarina. E aí começa a distribuição dessas medalhas. Sempre Santa Catarina no anonimato, sempre discreta, sempre no silêncio. Ninguém sabia que era ela, mas já era distribuída essas medalhas ali. Chegou então essas medalhas nas mãos de pessoas doentes que começaram a se curar, curar, muitas curas. E aí começa, é um milagre, a medalha, foi a medalha, é a medalha milagrosa. Começa então esse apelido da medalha de Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa. E a partir dali, não é, vão acontecendo vários outros milagres. Sempre Santa Catarina no anonimato, sempre ela até, né, o final de sua vida. Santa Catarina, eu esqueci de dizer, quando ela foi em 1832, estava acontecendo essa peste, ela não estava mais na Rue du Bac. Ela tinha sido transferida para um hospício, um hospital mesmo, com pessoas doentes e idosos, enfim, que é em Ruy, que é uma cidade, uma região próxima aqui de Paris e pobre, muito pobre. Na época, muito pobre, né? Hoje é diferente. E então lá que ela cuidava desses doentes e tudo mais, e lá que começaram as medalhas, o milagre das medalhas. Bom, então ela permanece nesse hospício, nessa cidade de Ruy, tá? Até o último dia da vida dela. E quando foi realmente se aproximando nesse dia, no ano de 1876, ela recebe uma mensagem que ela deveria falar que ela era a vidente de Nossa Senhora das Graças. E ela o faz, mas já no final da vida, e ela morre no dia 31, no último dia, 31 de dezembro de 1876. Ela morre e aquilo já começa a gerar uma comoção, porque todo mundo que já conheciam as medalhas, para vocês terem uma ideia, até a morte dela já tinham sido distribuídas mais de 1 bilhão de medalhas. Mais de 1 bilhão de medalhas já haviam sido cunhadas e distribuídas até a morte, isso em 1876. Ela já era muito difundida. Então, claro que ela já, depois que se revelou que era ela, né, muita gente quis conhecer, quis ir no velório, quis ir no funeral de Santa Catarina Labouré. E antes mesmo dela ser enterrada, chega uma criança paralítica desde do nascimento, e no velório a mãe quis aproximar essa criança do caixão, conseguiu chegar próximo do caixão, e eis que acontece o primeiro milagre de Santa Catarina Labouré, mesmo antes dela ser enterrada, que a criança levanta e fica curada, certo? Então ali foi um momento importantíssimo até para o início do processo de beatificação de Santa Catarina Labouré. Para quem não sabe, esse processo até chegar a santa, que é o processo, para a pessoa ser declarada santa, ela tem que passar pela canonização. Primeiro passa pela beatificação, que é o reconhecimento pela igreja de um milagre, e um milagre tem que ser reconhecido como algo que a ciência não explica, tá? Então ali, a partir dali, pronto, tem o primeiro milagre, então ela pode ser beatificada. Depois de um segundo milagre, e depois ainda de um processo de mais pesquisa, é longo, a igreja realmente é muito rigorosa com isso tudo. Aí chega no segundo milagre, para depois
ela ser canonizada. Tem santos que demora anos, décadas, séculos, tá? Para vocês terem uma ideia, Santa Joana d'Arc foi canonizada séculos depois da sua morte. Então, isso aconteceu já nos primeiros momentos depois da morte dela. Bom, depois, no dia 21 de março de 1933, é exumado o corpo de Santa Catarina Labouré. E aí a surpresa, o corpo está incorrupto, intacto, certo? O corpo estava, claro, num aspecto já de pessoa morta, mas estava incorrupto. Existem graus de incorruptibilidade, não é? Ela estava num grau que era ainda considerado, sim, um corpo incorrupto. E nós vamos mostrar daqui a pouquinho as imagens desse corpo. Muito bem. E aí, no dia 28, já rapidamente, isso claro que ajuda muito no processo de beatificação, dia 28 de maio de 1933 acontece a beatificação pelo Papa Pio XI, para depois, ainda mais alguns anos, em 1947, no dia 27 de julho de 1947, a canonização através do Papa Pio XII, certo? A festa de Santa Catarina é considerada no dia 28 de novembro. Então vocês viram aí, eu passei algumas datas para vocês, porque nessas datas acaba que acontecem também comemorações e, enfim, é interessante se você estiver aqui em Paris, você pode pegar uma dessas festas e que é muito bonito também, né? Mas sempre é muito cheio, né? Mas sobretudo no dia 28 de novembro. Bom, e aconteceu também algo interessante. Eu quero dizer o seguinte, a Capela da Medalha Milagrosa, ela é relacionada com, na verdade, 4 santos. Tá? Nós temos lá, então, agora vocês já sabem, a história de Santa Catarina Labouré, que o corpo dela, inclusive, fica do lado direito do altar, embaixo da estátua de Nossa Senhora com o globo. Né? Tem também lá o corpo da Santa Luísa Marillac, Santa Louise Marillac, que fica à esquerda do altar. Esta santa, ela foi cofundadora das Filhas da Caridade juntamente com São Vicente de Paulo. Mas o corpo não está incorrupto. O que vocês estão vendo aí é simplesmente uma representação de cera, onde dentro ali dessa representação de cera mesmo estão os ossos, tá, os restos mortais de Santa Luísa Marillac. Tá certo? E em frente também ainda também dentro dessa igreja, tem uma relíquia muito interessante de São Vicente de Paulo, que é o coração de São Vicente. São os restos né, do coração, os vestígios, os últimos, né, do coração de São Vicente de Paulo, que está dentro desse relicário que vocês estão vendo aí agora. Tá? Que é muito simbólico justamente pela visão que Santa Catarina teve do coração, lembram? Né, da visão de 3 cores diferentes e tudo mais. Então, está aí o coração de São Vicente de Paulo, atrás fica uma estátua, uma escultura dele. Né? Então, tem esses 3 santos aí no altar. E ainda tem uma relação com um outro 4º santo, que foi realizada uma visita no dia 30 de maio de 1980, de ninguém menos que São João Paulo II. Passou também ali e visitou essa capela nesta data. Olha que bacana, né? Tivemos também a visita do Papa São João Paulo II. Né? E foi um momento muito celebrado, muito bonito, que aconteceu aí na capela. Vocês estão vendo aí algumas imagens desse momento, né? Muito bem, então agora eu vou
mostrar para vocês a minha visita que eu fiz da Capela da Medalha Milagrosa. Foi realmente algo muito tocante para mim, porque é uma capela muito simples, é uma capela, vocês não têm uma visão por fora, vocês estão vendo aí agora, ela é muito simples, né? Então é um portal na Rue du Bac, número 140, e aí vocês entram, tem um corredor, inclusive eu disse a entrada quer ser simples, você não vê a igreja por fora, você não vê nada de torre, não tem nada, né, que você vai ver. Então é somente essa entrada com um corredor, tá vendo? Um corredor longo. Do lado esquerdo tem imagens assim que são quadros em alto relevo, não é? Que está justamente no muro que divide, ali do lado tem o Bon Marché, né? O grande mercado, um mercado inclusive muito bonito, muito bacana, com coisas assim muito típicas francesas, de altíssima qualidade, tudo é muito caro lá. Mas é muito bom esse mercado. E tem inclusive, tem uma história com esse mercado, que ele chegou a pegar fogo, teve um incêndio muito forte aí, que esse fogo não atingiu a capela, e foi algo grandioso. Então eles consideram também esse momento um milagre. Inclusive tem uma representação, um desses altorrelevos mostra esse momento, tá, do incêndio. Então tem a imagem de São Vicente de Paulo, tem esses quadros que são altos relevos que mostram a história de Santa Catarina Labourré, desde o momento que ela ainda era bem criancinha lá na fazendinha do pai, até, não é, o final enfim, com a Medalha Milagrosa. Então essa é uma parte que eu gosto de mostrar, quero mostrar para vocês, que é simples, mas ao mesmo tempo é muito acolhedor ali o ambiente, as irmãs ficam ali sempre nesse corredor, elas gostam de conversar, elas gostam de se interagir ali com as pessoas que passam, tá? Do lado direito tem ali a lojinha, tem a parte da administrativa ali, e também é onde é a entrada para o convento, que ninguém pode entrar, claro, né? Bom, e no final desse corredor, bem lá no final, é que é a entradinha para a porta, né, para a capela. Então quando a gente entra na capela, como eu disse, a capela também é simples, é uma capela, mas que passa e transmite muita tranquilidade, um ambiente muito cheio de graças ali, as pessoas ficam realmente sempre tocadas ali, tá? Então você vai se aproximando do altar e você vai ver todos esses detalhes que eu já falei alguns durante a história, né? Mas agora vocês podem ver aí melhor algumas imagens.
Bom, e agora finalmente eu quero falar sobre o corpo, não é? Eu vou mostrar para vocês agora imagens exclusivas, realmente, imagens que eu nunca vi até então, não tinha visto, imagens tão nítidas do corpo, tá? O que vocês estão vendo aí justamente é a fisionomia de Santa Catarina Labourré e o mais impressionante, vocês estão vendo também um olhar nessa fisionomia, né? Geralmente vocês têm imagens que não aparece esse olhar. Então eu tive esse privilégio de poder pegar um ângulo que eu estou mostrando aí o olhar. Esse olhar é muito bonito, mas os olhos são de vidro, tá? E a fisionomia, ela também tem um tratamento em cera. Tem uma camada de cera, sim, tá certo? Que justamente para poder o corpo ficar apresentável, tá certo? Mas isso também não tira como, né, o aspecto do corpo estar incorrupto. Não, o corpo está aqui sim, está completo, exceto o que foi retirado também, que eu preciso dizer, que são as mãos. As mãos também foram, por algum motivo, retiradas, tá certo? E aqui o que vocês têm é uma representação também em cera das mãos. Mas aqui está então o corpo da Santa Catarina Labourré. O que isso representa? Representa possivelmente um sinal de um exemplo que devemos seguir, um sinal de que a mensagem era uma mensagem real, uma mensagem de amor e de enlevo que a gente precisa realmente ter, independente da época que isso aconteceu. Eu acho que não deixa de ser atualíssimo. Hoje nós estamos vivendo esse momento, não é, tão conturbado, de tantas coisas, você sabe, tudo que está acontecendo. 2020 foi um ano dificílimo e eu acho que não custa a gente também, nesse momento, com tanto tempo aí também, né, que a gente tem disponível por conta dos problemas que estão acontecendo, de refletir um pouquinho mais, parar e tentar seguir um caminho aí para tentar mudar tudo isso, porque não tem mais condições da gente viver num mundo, né, com tanta coisa errada acontecendo. Então, é um momento de reflexão, é um momento de mudança. Tivemos aí recentemente também o Carlo Acutis, né? Essa história do Carlo Acutis mexeu comigo, está mexendo com muita gente aí. É um momento para a gente justamente parar, refletir e, independente da sua religião, né? Se você não acredita nisso tudo, não faz mal. O importante é você realmente perceber que existe um lado bom e existe o lado ruim. Existe o lado de construção, de edificação, existe o lado ruim, que é da destruição, e é claro que a gente deve seguir um melhor caminho. Então, vamos, não é, pegar esse exemplo e que esse vídeo seja de alguma forma inspirador aí para as pessoas que assistem. Se você tiver a oportunidade de vir a Paris, visite sim a Rue du Bac, né? É um local de fácil acesso, tem metrô fácil. Importante vocês saberem também, ela fica aberta de 7h45 da manhã até 1h da tarde. Aí ela fecha para limpeza até as 2h30. Então ela fica 1h30 fechada. Então na hora do almoço, evitem de ir de 1h da tarde até as 14h30, tá? Vocês vão encontrar ela fechada. Exceto nas terças-feiras. Terça-feira não fecha, tá? E aí depois ela fica aberta até as 19 horas. Então, é bom vocês saberem para vocês não terem problema em relação a isso. Muito interessante, você pode comprar a medalhinha ali, tem uma lojinha que vende vários tipos de medalha com vários preços, e você pode pedir para o padre que fica na capela, dentro de um confessionário, para ele benzer essas medalhas. Então você pode sair da capela com uma medalha cunhada aqui na França e benta pelo padre da própria Capela da Medalha Milagrosa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu, que tenham interpretado da melhor forma, e eu
confesso que eu fiquei muito tocado, muito feliz de ter feito esse vídeo. E é isso, espero que essas imagens aí também tenham agradado a vocês. Um forte abraço, quem não é inscrito no canal, aproveite aí, se inscreva no canal, ativem o sininho. Aqui é um canal que nós falamos de tudo de Paris, da França, e esse aspecto religioso também faz parte da cultura francesa. Nós somos aqui, a França é a filha primogênita da igreja, então não tenham dúvidas que eu vou vir sempre com esses temas também religiosos, que faz parte também da cultura aqui da França, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!